Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar da barracada que aconteceu entre o André Ventura e o Filipe Santos Costa. Eu já falei disso numa live, mas irritei muito, falei pouco sobre isso. Vou revisitar o assunto hoje e também vou-vos abordar um bocadinho as notícias do dia, que por acaso, nem por coincidência, os países europeus têm que ser menos tolerantes, mas ainda tolerantes, como eu assisti ontem com o engenheiro Avelino, mas seguramente que não é copiar os povos tribais. Onde é que eu quero chegar com esta conversa? Temos aqui nas notícias de hoje o seguinte: Ricardo Leão aprova 150 mil euros para apoiar a igreja de Justin Bieber. Hillsong está envolta em polémica a nível internacional. A Hillsong, havia um primeiro-ministro, aliás era o primeiro-ministro anterior aqui deste lado do mundo, que era da Hillsong, aquelas prejuízos habituais dos povos tribais. Diz que aqui a Câmara Municipal de Lousa aprovou o financiamento de praticamente 150 mil euros para a igreja Hillsong Portugal. Isto é um culto, ok? Isto é como a igreja cientológica, talvez não tão má, e outras afins. Quando temos primeiro-ministros em cultos e Ricardo Leões desta vida em cultos, diz tudo. O Justin Bieber até percebe, quer dizer, o rapaz é meio chinchinho, é rico, quer dizer, pode fazer estas vedetas que não têm cabeça nenhuma, até percebo que caem nestas águas. Agora, governantes ou titulares de alguns Semanaria faz alguma confusão, mas enfim. A Câmara Municipal de Lousa aprovou o financiamento praticamente 150 mil euros para a igreja Hillsong Portugal e revelou um apoio de 250 mil euros para a construção do futuro templo de Shiva em Santo António dos Cavaleiros. A autarquia, em resposta ao observador, justifica este investimento de 400 mil euros das entidades religiosas pelo princípio da valorização do papel social e defende que a Hillsong Portugal tem-se destacado como uma entidade de referência, um culto, pela capacidade de... Eu já vos estou farto de dizer que estamos no tempo da Inquisição medieval, dos cultos religiosos e coisas afins, não é? É questão moral. Querem lá saber do Código Penal, o que eles querem é os moralismos deles. E isto é um culto religioso com moral, como é típico dos cultos religiosos, muito mais extrema que, obviamente, a moral, por exemplo, de uma igreja católica. Mas, enfim, destacada como uma entidade de referência. Mas o que é que isto quer dizer, uma entidade de referência? E capacidade de implementação de iniciativas de intervenção social. Está abordado para a Câmara, já se percebeu, não é? O que é facto é que esta igreja internacional, a igreja dos famosos, está envolta em grandes polémicas. Sim, claro, como é evidente, como é típico dos cultos, como a igreja cientológica é a mesma coisa, tem lá o João Travolta e o Tom Cruise. Sim, mas o David Miscavige, que é o chefão da igreja cientológica, que tem lá umas teorias completamente esquizofrénicas, lá do fundador, que, enfim, depois lhe perguntaram se era psicanálise, e diz, não, é muito mais avançado de psicanálise, é esquizofrenia. O Hubbard, que era doido, mas doido. O David Miscavige, a mulher desapareceu em combate, nada se sabe. Algumas atrizes a mesma coisa, que também eram membros. Eles têm a mania de fazer como aos Mormons, quando os membros deixam de ser membros, são ostracizados pelo culto. Quer dizer, são fanáticos dos fanáticos. Pronto, é este o diálogo ecuménico da Câmara Municipal de hoje. Não sei se os senhores estão a ver. O povo está sem dinheiro, existe criminalidade, não existe habitação, e a Câmara Municipal de Loures, logo em Loures, que é ali a terra dos romaníes, que o André Ventura ficou tão famoso de embirrar. Como sabem, foi em Loures que ele se quentou a Presidente da Câmara e se tornou vereador a embirrar com o pessoal do costume. Com tanto problema de criminalidade, vai-se dar dinheiro aos cultos religiosos, ao Shiva e ao Hillsong, ao engenheiro Avelino. Os muçulmanos ainda são uma igreja decente, ou uma religião decente, melhor dizer. Isto são cultos religiosos.
é que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e o hinduísmo, isso são, e efetivamente, a Shiva realmente não se pode falar muito, mas o Hillsong, quer dizer, isto tem a ver com o Filipe Santos Costa, com o André Ventura, fanáticos, isto é, eu quando andava na politiquice, ia à televisão, andava sempre com portas nas televisões, não falar com ele, mas já apareci junto dele nas campanhas, isto, aquilo e aquilo outro, e do Dom Guedes e daquele pessoal todo, e há televisões em programas como se eu chamem a falar de imigração, isto, aquilo e aquilo outro, nunca tive problemas nenhuns com ninguém, nem nas universidades, nem lá nenhum. Hoje em dia a política, que é que eu tinha na minha cabeça? Hoje em dia a política é uma camada de doentes psiquiátricos, cultos religiosos, psicopatas, assassinos de caráter, o que a gente já sabe, que eu tenho aqui a falar tantas vezes. Bandidos. A política tornou-se um clube dos amigos Corleones. É só bandidos agora na política e nas redes sociais. É só bandidos. Agora o que interessa é é financiar cultos religiosos que são autênticos fanáticos. Autênticos fanáticos. E o Filipe Santos Costa chama o André Ventura o xenófobo e o racista. É insultos atrás de insultos, assassinos de caráter atrás de assassinos de caráter, perseguições ad hominem atrás de perseguições ad hominem, Ana Gomes com o Trump, como eu vos disse no outro vídeo, os jornalistas todos com o André Ventura, quando ele diz eu sou o líder do segundo maior partido da oposição, o segundo maior partido do país, líder da oposição, como é que os seus atrevem? Tinham vergonha de falar assim comigo? Não é o André Ventura que é desrespeitado, é as pessoas que votam nele. Então, mas agora são todos fachos. Eu sou facho com um avô que foi enviado para o Tarrafal sem julgamento e sem crime sequer acusado, sem Ministério Público, sem ninguém. Foi o capitão Cristino Lourenço que, à la Dom Corleone, com o Salazar a pentear os cabelos louros porque era distraído, não sabia nada do que a polícia política fazia. O meu avô foi ao Tarrafal e eu também sou facho. E lá morreu, claro, também sou facho. Quer dizer, é tudo maluco, quer dizer. E as pessoas com mais mérito, o engenheiro Lindo com muita piada, não, mas o professor tem que concordar com o André Ventura, porque o André Ventura teve 19 e o professor teve 17. Em relação aos muçulmanos, que eu sou muito defensivo dos muçulmanos, como sabem, gosto muito deles, eu gosto de tudo o que seja para combater o movimento woke. Tudo. Eu sou como o Churchill, faço um pacto com o diabo para derrubar o Sr. Adolfo, disse o Churchill no Parlamento. E eu digo mesmo, eu faço um pacto com o diabo para derrubar o movimento woke, que são estes doentes psiquiátricos, estes assassinos de caráter, esta gente da extrema esquerda e da extrema direita, toda junta. O movimento woke também tem extrema direita. Os conservadores libertários têm muito do woke. Pois. Porque eles gostam muito de levar no cu e mandam a rata de umas das outras quando são amigas. Não se pode esquecer desse pequeno pormenor. O movimento woke também está infiltrado pela extrema-direita. A extrema-direita do Império Romano, a das orgias do Calígula, não é a extrema-direita decente. Se é que pode-se chamar assim extrema-direita decente. A extrema-direita decente será quem? Com um grande esforço intelectual, o Trump. Se bem que decente, não de Estado de Direito. Mas pronto, atendendo o inimigo que temos do outro lado, é decente, né? Se bem que o Trump, Jesus Maria do Céu. Está bem, é o que temos. Eu prefiro o Trump ao movimento woke, 1000 vezes. Se eu prefiro a Alice ao movimento woke, não, a Alice tem um pezinho muito valente no movimento woke. A Alice da AfD. É a pior deles todas. A pior pessoa da extrema-direita na Europa toda é a Alice da AfD. É uma autêntica nacional-socialista, não tenho dúvidas nenhumas. Mas pronto, os senhores é que sabem da vossa vida, eu vou para a matéria, já estou farto de falar sobre estes assuntos. Eu fico horrorizado que a Europa se deixe resvalar neste registro medieval, é completamente medieval. Há uma regressão de valores civilizacionais, há uma regressão. Os europeus, em vez de se manterem firmes e irtos nas suas convicções, estão a importar estas ilusões desta vida dos primeiros-ministros das tribos. Nossa Senhora de Fátima, só vão buscar a merda. Enfim,
E falámos muito dos incêndios também, mas já vos falei disso um pouco no outro vídeo. Em relação ao... Poderá o presidente americano indultar Ghislaine Maxwell, a mulher que foi considerada o cérebro por trás da rede de não sei das quantas de Jeffrey Epstein, não posso dizer aqui o nome, senão o YouTube chateia-se. Eu sinceramente nem sei o que vos digo acerca do Trump e desta Ghislaine e do Epstein. Eu nem sei o que vos digo. Eu sei que as elites são sempre muito pecaminosas. Que o Trump gosta de mulheres, seguramente. Mulheres jovens, quem é que não gosta? Daí a gostar de mulheres ilicitamente jovens, não estou a ver o Trump a meter-se numa dessas, vou ser sincero. Nunca, não me parece o perfil dele, tinha lá as matadoras. Não creio que o homem seja como o Epstein era. Não é a minha sensação. É normal que se goste de uma miúda de 20 anos quando se tem 50? Sim. Mas é lícito, 20 anos, pronto, se é consensual, tudo bem. Não estou a vê-lo a gostar de raparigas menores de idade. Não estou a ver. Não é o estilo dele, tem uma filha, enfim, nova, não estou a ver. É preciso ser mesmo doente da cabeça para se gostar de, enfim. É uma doença, como é evidente. Não quero aqui dizer o nome, é uma parafilia, é uma perversão sexual. Não são mulheres, são crianças, como é evidente nessa idade, quer dizer. Não estou a ver o Trump estar nessa, mas realmente estar a indultar essa filha de uma égua, realmente é um bocado esquisito. Enfim, não sei, nem sei o que vos diga. Nem sei o que vos diga, o que é que o homem tem na cabeça, mas enfim, o Trump é bruto, como a gente sabe. O ensino superior, as candidaturas terminam e há menos de 10 mil inscritos. A FCT acabou, coisa que eu fiquei muito surpreendido, que era a instância financiadora das bolsas de doutoramento, como foi o meu caso, André Ventura e outros, mas enfim. Vamos para a matéria. Tínhamos ficado... É um mundo um bocado... Nem sei o que vos digo, é como cada uma... Poxa, está bem, está... Parece que está tudo maluco. Poxa, está tudo mesmo maluco. Tínhamos ficado num eco social. Isto é a minha tese de doutoramento intelectual, como sabem, a versão em português. Mais uma vez em causa, estando o reforço na confiança das normas, um fenómeno catártico sensível no seio da coletividade. Se reafirmará a normalidade do comportamento conformado da maioria, confortável na certeza da correção desse comportamento conformado. Face à reação do infrator, por uma pena que surgirá como instrumento de projeção de uma agressividade instintiva da própria coletividade, numa construção a que a compreensão da ideia, já referida em texto, de bode expiatório, se não encontra ausente, antes se submete agora a um evoluimento teórico ou explicativo. Ou seja, como disse Strang, e no reforço da ordenação de valores acurada no superego, ou seja, o criminoso como bode expiatório, não é? O que é muito típico das redes sociais, que utilizam bodes expiatórios para os seus próprios males e as suas próprias vicissitudes, não é? E isso é penal, isso é código penal a 100%. O criminoso espia os pecados da comunidade, o bode expiatório expecava, o bode que espiava os pecados no registro hebraico, vem daí, vem do Velho Testamento, era um símbolo de exorcização e de expiação dos males, não é? O criminoso tem também essa função. Diz Strang numa obra chamada Culpa e Prevenção Geral no Código Penal Alemão, Psicologia de Profundidade e Psicologia de Profundidade, que é a psicanálise, claro. Em ZSTW 1980-92, página 674, citado, pelo professor Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, Contributo para a Fundamentação de um Paradigma Dualista, 1990, página 120, nota 231. Advogado por Strang, fonte da procura de uma compreensão mais humanizada e racional da ideia de prevenção geral que, em Afk,
aspira, estou a citar agora o professor Afk, em alemão estou a traduzir, aspira à construção e à estabilização de modelos de conduta ético-socialmente desejáveis. Diz o professor Afk, em Psicologia da Profundidade, mais uma vez, Profissão Geral no Código Penal Alemão, 1976, página 63, citado pelo professor Costa Andrade, Consentimento e Acordo em Direito Penal, contributo para a fundamentação de um paradigma dualista, 1990, página 120, nota 231. Conferir Afk, Dogmática do Código Penal Alemão e Psicologia de Profundidade, Psicanálise, em obras completas, 1978, página 35 e seguintes, e também do mesmo autor, Afk, Problemática da Interpretação da Psicologia Social Funcional, ou seja, dar o toque ao Luhmann, na culpa jurídico-penal, no Código Penal Alemão, em Assemer e Luderson, organizadores. Ciências Sociais no Estudo do Direito, volume 3, 1978, página 156 e seguintes, 165 e seguintes. Assim sendo, em Afk se encontra à procura de, por via de um ponto de vista psicanalítico, fundar uma nova compreensão preventiva geral, que se por um lado, vejam bem, um penalista a ser mais psicanalista que os psicanalistas, fundar uma nova compreensão preventiva geral, que se por um lado até é em grande parte convergente com a teoria sociológica do sistema de Jacobs, contudo, por outro lado, na opinião de Costa Andrade, a qual subscrevemos, a Constituição do Afk tem uma inegável vantagem sobre Jacobs, a sua maior coerência. O professor Afk, que é talvez o homem que mais percebe de psicanálise e direito penal no direito penal alemão e no direito penal mundial, não é conhecido como o Jacobs, porque o Jacobs formulou o direito penal do inimigo, estão a ver. Mas o Afk realmente é um autor que eu gosto muitíssimo e que praticamente articulou a psicanálise com o direito penal como ninguém. Dir-me-ão, é muito respeitado entre os penalistas alemães e portugueses. Por isso é que a psicanálise é tão respeitada. Por isso é que eu fico tão furioso das bocas parvas que se dão à psicanálise. Claro, como é evidente, não é? Porque eu estudo estas pessoas há mais de 20 anos e nunca na minha vida tinha visto os insultos que foram efetuados contra os penalistas alemães e contra o tio Freud e a psicanálise com a opinião limitada. É registro de culto religioso, autênticos fanáticos que eu não conhecia, não sou psiquiatra, não conhecia gente doida assim e nem vou conhecer, e os que conheço, enfim, já sabe o que é casa gasta, não é? Não me quero chatear hoje, já estou sem voz, bolas. Diz o professor Costa Andrade na mesma obra, 1990, página 120, nota 231. Procurando um aprofundamento que só o conhecimento empírico pode oferecer, longe do denunciado transcendentalismo normativista para os efeitos. Sou mauzinho com o Jacobs. Em que os efeitos são dados por adquiridos, longe, por isso, do ideal de uma dogmática ascética a todo o real não jurídico. Permitir antes compreender o direito penal, como diz o professor Costa Andrade, como um meio para a realização de uma determinada função social. Diz o professor Costa Andrade, na mesma obra, página 120, nota 231. Estou a ver se concluo aqui a nota muito longa acerca desta teoria, que é muito gira. Se eu concordo com a teoria, concordo. É uma das mais interessantes que o direito penal tem. Porque é tão interessante e tão contra a extrema-direita e contra a extrema-esquerda. Há mesmo uma função positiva no crime, por mais incrível que pareça. Como há uma função positiva na psiquiatria. Claro que há. É porque eles estão daquele lado que nós estamos deste. É porque existem doentes psiquiátricos que existe a normalidade. É porque existem cultos religiosos que existe a normalidade. Nós somos pessoas normais. Esta gente é doida. Pode-se chamar paciente psiquiátrico, pode-se chamar psicopata, pode-se chamar
assassino, de caráter, prisão perpétua, assassino físico imediato, pena de morte, pode-se chamar o que se quiser. São pessoas que não são normais. Os normais, eu também não peço que ao domingo e ao sábado façam como eu, Código Penal, Código de Processo Penal, lives a falar dessas coisas, e lives e companhia. E encíclicas papais do Leão XIII, do Leão XIV, bem, Leão XIV não escreveu ainda nenhuma, mas Leão XIII, isto, aquilo e aquilo outro. Eu não peço que sejam monges Shaolin, que só treinem, estudem e trabalhem como eu. Mas era bom que a normalidade fosse assim, não era? O problema é que quem não é normal acha que são os normais nos dias de hoje e arrebenta com a vida das pessoas que são normais e principalmente dos que fazem da vida deles o serviço à comunidade normativa para que todas as pessoas possam ter uma vida normal e decente. E esta, hein? É este o sofisma das redes sociais. Os doidos, os anormais, como dizia o Foucault em 76, é que agora mandam. Nos países progressistas, claro. Só aí. Por isso é que a direita securitária e a extrema-direita tomou conta da Europa. Porque a Europa pode ter muitos defeitos, mas nós de parvos não temos absolutamente nada. Nem os norte-americanos. Aliás, o Trump foi eleito por causa da força da direita securitária e da extrema-direita na Europa. Não tenho dúvidas sobre isso. Eu gostava que tivéssemos políticos mais moderados. Gostava. Mas o outro lado, como são anormais, doentes psiquiátricos, gente completamente ou criminosa, ou doente, ou psicopática, ou puta que os pariu, não há outra hipótese. Temos de fazer um pacto com o diabo. O diabo é a extrema-direita. É um bocadinho. A direita securitária não é extrema-direita. Não, mas só do André Ventura. De resto, todos os partidos da família do André Ventura são extrema-direita. Todos. Não gosto de nenhum. Enquanto que a extrema-direita das minhas lives, enfim, tinha uma grande simpatia por quase todos, como já se percebeu, não é? Eu não gosto de nenhum, não me sento à mesa com nenhum, não seria capaz de convidar para a minha casa nenhum dos líderes da extrema-direita. Talvez o Trump, por ser o presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim, não é a pessoa que eu confio. O André Ventura sim, mas o André Ventura não é extrema-direita, é direita securitária. Como sempre os portugueses, nós temos uma das democracias mais avançadas do mundo. Eu arrisco-me a dizer que é mais avançada que os países nórdicos e que a Oceania. Arrisco-me a dizer que sim. Mas eu quero acabar a nota, pelo menos pela minha experiência há mais liberdade política em Portugal do que nos países progressistas, vos garanto, eu vivo isso por mim. Perdão, e os senhores sabem muito bem do que eu estou a falar. Pois a teoria é tal dos efeitos positivos da delinquência ou das funções latentes do crime. É espetacular, efeitos positivos da delinquência é uma coisa espetacular, coisa que deixa a extrema-direita a ferver, porque a extrema-direita é fanática, pá. É o Salazar, é o Franco, é o Sr. Adolfo, é a puta que os pariu. É o que a gente sabe, não é? Caiu, esse mundo caiu, graças a Deus. Se vivíamos melhor governados pelo Salazar do que por estes, claro, como é evidente. Como Singapura é melhor governada, como a Arábia Saudita é melhor governada, como a Tailândia é melhor governada. Na Tailândia houve um que disse que publicou um post no Facebook a falar mal do rei, 35 anos de cadeia. 35. É crime de lesa majestade, fala sobre o rei. Fala-se mal sobre o rei. Fala-se sobre o rei. É realmente crime de lesa majestade. Ou seja, obviamente que em ditaduras ou em regimes híbridos, para ser simpático, ou democracias imperfeitas como é, ou incompletas, como é a singapuriana, que eu gosto tanto, pois obviamente que aquilo é muito bem governado, porque são ganchos, como é evidente. Todas as molduras penais pesadas que são eficientes em não democracias. Nas democracias as molduras penais pesadas não funcionam, porque a democracia baseia-se na liberdade. Chapéu. Acabou. E isso, o KGB também conseguiu vender um bocado a minha da cobra. O KGB nunca quis a liberdade, quis a igualdade, e conseguiu. Mas também vendeu um bocadinho a banha da cobra da liberdade, que as democracias agora têm a fantasia que os americanos estão a coartar. E de certa forma estão, porque os americanos são o império, como a gente sabe. Eu não tenho a solução. Uma coisa vos posso garantir. Seguramente percebo mais disto do que os anormais
que agora estão a dominar a política e as redes sociais. Anormais no sentido psiquiátrico do termo e no sentido jurídico-penal do termo. São criminosos, e são doentes, e são uns hominídeos, e são umas bestas, e muita sorte tem eles de irem para bater com os costados na cela. Porque, como diz o Foucault em 76, o monstro sempre teve uma punição muito adequada da parte de quem é direito, mas enfim. Vamos acabar a nota, nunca mais sai daqui, não é? Eu gosto de falar disto, como sabem. Gosto de pensar o país, gosto de pensar a política, gosto que me deixem pensar, não é? Nunca me tinha cruzado com pessoas que fazem vida fazer mal aos outros de uma forma absolutamente doentia. Nunca tinha visto como é que as pessoas têm tempo, disponibilidade para só fazerem isso na vida. Se isto não são anormais, se isto não são doentes, se isto não são criminosos, não sei o que serão. Bolas. Tanto tempo disponível que eles têm. Muito interessante. O que é que será que fazem na vida? São tão instruídos, não são? É a instrução da maluquice, é a instrução da maldade que os penalistas sabem há muitos séculos lidar. Cadeia com eles ou noutras molduras penais, outras coisas um bocadinho piores. Ora, para concluir a minha reflexão, e que nesta construção permite compreender e avaliar a possibilidade de equivalentes funcionais, numa compreensão em que o desaparecimento do direito penal se não pode considerar por isso como uma utopia. Diz o AFC, mais uma vez, Psicologia da Profundidade de Prevenção Geral no Código Penal, 1976, página 86 e seguintes, página 176 e seguintes, citado pelo professor Costa Andrade na mesma obra, 1990, página 120, nota 231. Ora, após este discurso, aponta Costa Andrade que a consideração dos efeitos positivos da delinquência ou das funções latentes do crime, efeitos positivos da delinquência, adoro esta, apenas permitirá explicitar a contradição que equipará a doutrina de Jacobs. Porquanto mesmo que se reconheça o contributo da pena para a estabilização da norma imunizada contra a realidade, este fato conjugado com o primado concedido à norma sobre o bem jurídico e mesmo sobre a conduta pode estimular o sistema social a induzir a infração como ocasião ritualizada de celebração da norma e de reforço na confiança da sua vigência. O Jacobs, realmente, o professor Costa Andrade tem razão, diz o professor Costa Andrade na mesma obra, mesma página e mesma nota, o professor Costa Andrade tem razão no sentido que o Jacobs realmente dá um primado à norma sobre o bem jurídico e sobre a conduta, ou seja, o que é importante para o Jacobs é a lei, mais que o bem jurídico protegido. E mesmo a conduta do agente, quer dizer, ou seja, o Jacobs tenta fazer um ascetismo tal à norma jurídica que o Kelsen parecia um anjinho, é um positivismo a esteroides, estão a ver, não é praticável. Como refere Ott, neste sentido, a efetividade do direito não só pressupõe o comportamento desviante, como será tanto maior quanto mais frequente for o comportamento desviante. Exatamente. Diz o professor Ott, em efetividade social do direito na política criminal, em Jornal da Sociologia do Direito e Teoria do Direito, 1972, página 343 e seguintes. Neste ponto, citado pelo professor Costa Andrade, mesma obra, mesma página, nota 231. E com isto concluo a nota, muito longa. Ora, por fim, a ideia de que daqui se retira, num sentido de uma indução ou ad minus da mera desejabilidade do comportamento delitivo, como bem acentua Costa Andrade, está linearmente excluída do horizonte do direito penal vigente. Uma limitação com que Jacobs parece ter-se conformado.
Diz a pessoa Costa Andrade. Obviamente ninguém no direito penal deseja o comportamento delitivo, não é? Como é evidente. O Jacobs parecia quase que estava a dizer isso. Quase. No sentido da lei penal ser... ter uma autonomia ontológica, uma densidade ontológica, coisa que não tem. A lei não é uma pessoa, não é? Coisa que o Jacobs quase queria fazer isso, quer dizer, uma coisa impressionante. Costa Andrade, brilhantíssimo, é um homem brilhantíssimo. Eu conheço pessoalmente, faz parte daqueles seminários na Alemanha que de vez em quando o professor Paulo Sousa Mendes também pertence, é o único português que vai lá, onde está o professor, onde eu conheci o professor Caiamos, o professor Roxino, o professor Jacobs. É uma simpatia de pessoa, simpatia de pessoa. E fala com os estudantes e fala com as pessoas pequeninas, sem problema nenhum. E por cá cheguei a perguntar ao professor, mas o direito penal do inimigo não retira nada em relação ao raciocínio? Não, nada. Ele continua a achar que o direito penal do inimigo está completamente certo. E é capaz de estar, não é? Costa Andrade, mesma obra, 120, página 120, nota 231. E fica aqui a nota concluída, finalmente. Vamos para o Código de Processo Penal, volume 1, para ver se finalmente começamos a ler o Código de Processo Penal. Já tínhamos acabado, praticamente, já tínhamos acabado o índice, não é? E até vos posso ler... Vou ler também as siglas, só para irritar o pessoal. Como eu digo que estou a estudar o Código Penal e o Código de Processo Penal linha a linha, dá-me algum prazer ser linha a linha mesmo, não falhar em linha nenhuma. Vou-vos ler as siglas do Código de Processo Penal, o volume 1, comentado pelo professor Pinto Alquerque. As siglas. Lista de siglas: AR, Assembleia da República; AAFDL, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa; AJ, Autoridade Jurídica; APC, Autoridade de Polícia Criminal; AR, Assembleia da República; ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; AEAT, Alternativa ao projeto alternativo de um Código Penal, parte geral de 69, isto está em alemão. BAPIC, Boletim da Administração Penitenciária e dos Institutos de Criminologia; BDDC, Boletim de Documentação e Direito Comparado; BFD, Boletim da Faculdade de Direito do Estado de Coimbra; BIC, Boletim dos Institutos de Criminologia; BMJ, Boletim do Ministério da Justiça; BOA, Boletim da Ordem dos Advogados; BOMJ, Boletim Oficial do Ministério da Justiça; CADH, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também há americana, né? CDFUE, Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, espetacular esta. CC, Código Civil, claro. CCJ, Código das Custas Judiciais. CDHB, Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina. CDOM, Código Deontológico de Ordem dos Médicos. CE, Código da Estrada. CEDH, muito importante esta, Convenção Europeia dos Direitos Humanos. CJ, Coletânea de Jurisprudência, também muito importante. CJM, Código de Justiça Militar. CMVM, Código do Mercado de Valores Imobiliários. CNSV, Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, que o professor Michel Renaud também era membro, e esqueci-me de dizer que também sou discípulo de Paul Ricard, através do professor Michel Renaud, que era discípulo direto dele. Mas enfim. Filósofos são 3: Heidegger, Gadamer e Ricard. Sou discípulo direto deles os 3. Em psicanalistas é o tio Freud, é Melanie Klein e é o Bien. Quer dizer, acho que estou bem acompanhado. Eu sou discípulo dos 3 maiores psicanalistas de sempre, os 3 gênios da psicanálise, segundo o Meltzer, foi o Freud, a Melanie Klein e o Bien. E sou discípulo dos 3 maiores e únicas pessoas, filósofos, claro, da filologia hermenêutica, que foi o Gadamer, o Heidegger e o Ricard. Os únicos da filologia hermenêutica. E eu não sei interpretar o pensamento. Então, se eu sou discípulo direto, através do consenso de híbrido do Heidegger e do Gadamer, e através do professor Michel Renaud, do Ricard, no qual me doutorei, como sabem,
em termos de tecnologia hermenêutica, o que é que eu estou aqui a fazer a falar com pessoas normais que nem sequer sabem soltar a fonologia? Então, não sei se já perceberam o que eu quero chegar, não é? Estamos a falar de um registro de pessoa catedrático a falar com uma pessoa analfabeta. É o que eu me sinto. Eu não sou pessoa catedrática, como sabem, mas sinto-me um professor catedrático a falar com analfabetos. Nunca tinha visto gente tão estúpida, tão anormal e tão iliterada e tão mal formada como nas redes sociais. E na política dos dias de hoje. Façam um pacto com o diabo para metê-los todos na puta que os pariu. Isso vos garanto. Para concluir esta parte das siglas, Comissão Nacional, CNPD, Comissão Nacional para a Proteção de Dados, CP, Código Penal, claro, CPC, Código de Processo Civil, CPI, Código de Propriedade Ministerial, CPP, Código de Processo Penal, CRP, Constituição da República Portuguesa, CSC, Código das Sociedades Comerciais e ficamos no DL, Decreto-Lei. Siglas. Ainda dentro do volume 1 do Código de Processo Penal, tínhamos ficado no artigo 127 do Código de Processo Penal, que é a livre apreciação de prova, não é? Sr. Engenheiro Zé Luís, como é que o juiz consegue provar, e amigos Zé Luís e Engenheiro Avelino, como é que o juiz consegue provar? Consegue-se, como se diz no direito, tem que se dar à compreensabilidade do julgador a prova produzida. Como é que o juiz consegue perceber que aquele incendiário estava embriagado na altura que incendiou, não é? É aqui na livre apreciação de prova. É aqui que estamos. Artigo 127 do Código de Processo Penal. Nota 17. Tínhamos ficado nas decisões, na discussão da causa. Nota 17. Não viola a presunção de inocência a elaboração e discussão pelos juízes de um esboço do acórdão antes da audição dos recorrentes. Acórdão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Kremsau versus Áustria, de 21 de 9 de 1993. Mas viola essa presunção a elaboração de sentença depois da produção de prova, enquanto os advogados alegam. E a doutrina, que como sempre brilhantemente o professor Vital porque vai buscar, Klaus Roxin, Hans Angerbach, 2006-231, criticando a jurisprudência contrária do Bequenschaft. Ou seja, não sei se estão a ver a autoridade do professor Roxin. Foi devido a ele que, neste caso específico da discussão da causa, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi invertida. E eu nunca tinha visto o que se diz sobre o professor Roxin. Ainda hoje estou incrédulo com o que eu vi durante estes anos nas redes sociais. Eu não sabia que existiam pessoas. Eu perdoo o bruto, eu sou como o Aquiles a falar com a Briseira a falar com o Aquiles. Eu perdoo o bruto. Agora a pessoa instruída, os normais brutos, eu até percebo. Agora os instruídos, esses tarrafal é pouco. Do volume 2 do Código de Processo Penal, da produção de prova, artigo 40, princípios gerais, tínhamos ficado na nota 5 e a sanção parecia demasiado severa e sobretudo afigurava-se contraditória com o disposto número 1, se o tribunal podia ordenar oficiosamente na própria audiência de julgamento todas as provas necessárias. Isto é a produção de prova no artigo 340 do Código de Processo Penal, princípios gerais. Como é que se produz a prova em tribunal, não é? O outro é o livre de produção de prova, 127, como é que o juiz decide o que é a prova, e isto é como é que a prova é produzida, artigo 340, todos a articular os dois. Na própria audiência de julgamento, todas as provas necessárias à descoberta da verdade e à boa decisão da causa. Para concluir, porque se nunca mais sai daqui, e o vídeo já vai longo, não se compreenderia que o requerimento extemporâneo dos sujeitos processuais apenas pudesse autorizar as que se mostrassem indispensáveis no mesmo fim. A jurisprudência do Tribunal Constitucional, de resto,
sempre pôs a tónica do caráter oficioso da investigação probatória, sublinhando o poder atribuído ao juiz de ordenar a produção dos documentos oferecidos pelo arguido durante a audiência, quando o seu conhecimento se lhe afigurar necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa, mesmo que não seja alegada e provada a impossibilidade de juntar no decurso do inquérito ou da instrução. Acordo Tribunal Constitucional número 137 de 2002. Talvez tenha disso essa a razão para a revogação daquela disposição pela Lei número 94 de 2021 de 2012. De 21 de 12, peço desculpa. Ficamos aqui no Código de Processo Penal e, como eu gosto de fazer os vídeos em que dou a minha doutrina, que é a minha tese de doutoramento. Minha tese de doutoramento é doutrina, atenção. Todas as teses de doutoramento dos académicos de Direito são doutrinas. Como vocês vão ver, quando eu trouxer, já está pedido, o livro do professor Figueiredo Dias, Doutrina Geral do Crime, chama-se mesmo assim, que é muito baseado na tese de doutoramento dele, o problema da consciência de ilicitude, mas já de 69. Mas esta versão agora é a última, com o professor Maria João Antunes e outros a colaborarem, espetacular. Isto é que é gente normal, não é gente normal, isto é que é gente a seguir estes grandes autores, estes grandes mestres do direito, da filosofia, da psicanálise. Não estamos num mundo virtual, estamos num mundo real em que as pessoas do bem seguem as outras pessoas do bem, em que as pessoas do bem contribuem para a sociedade, têm vidas dignas, têm vidas decentes, seja num registro clínico, jurídico ou filosófico, tentam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Não são criminosos a fazer mal aos outros, nem doentes a fazer mal aos outros. Isso nunca estará certo, nem do ponto de vista da lei, nem do ponto de vista da moral, nem do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Nunca na vida uma pessoa que faz mal a outra pode ter qualquer justificativa na sua ação. Nunca. Quero isto. Não, filho, tens um problema com essa pessoa, levas a pessoa ao tribunal. Não lhe podes fazer mal. Não, isto é a lei da selva, vive na tribo, à vontade. Vais ter a fatura. Para concluir, tínhamos ficado no nosso Código Penal, artigo 71, que, como sabem, é a determinação da medida da pena, o artigo mais importante do Código Penal. Quantos anos é que os chegam para a cadeia? Tínhamos ficado na nota 17, só uma linhazinha, de um modo genérico, toda a colaboração prática com as autoridades na descoberta da verdade deve ser acreditada a favor do agente no balanço das necessidades preventivas do caso. Ao invés, o Tribunal deve ter a maior contenção na utilização da conduta processual do agente como circunstância agravante. Tem que ter uma contenção, não para agravar, mas sim para atenuar, reservando essa circunstância agravante para os casos de manifesta condução obstrucionista do agente ou dos seus advogados. José Sócrates aqui a 100%. Ficamos por aqui e por hoje ficamos por aqui e amanhã continuamos na nossa saga. Muito obrigado, um abraço.